Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, pode ver que é ao vivo aqui, do dia 1º do 11 a 30 do 11 de 2014. Ó, novembro de 2014, 120 mil reais. Vamos para 2019 agora? Vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá para acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. No programa de hoje, vamos refletir e discutir sobre a história de José do Egito. Essa que é uma história relatada na Bíblia e que traz, sim, um contexto muito forte sobre espiritualidade, tá? Porém, essa é uma história rica em ensinamentos e princípios que podem ser aplicados de forma prática no nosso dia a dia, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? E pode ser aplicado em business, em investimentos, em qualquer coisa da vida, tá bom? Por isso, nesse programa você vai entender, primeiro, quem é José do Egito, né? Quem foi José do Egito, qual é a sua história, de fato. Você vai entender por que ele foi um grande líder e um exemplo a ser seguido. É um dos meus personagens favoritos na Bíblia. E você vai entender como os princípios que ele aplicou podem te fazer ganhar mais dinheiro. Isso daqui, tá curioso, Kaique? Eu tô curioso. Tá curioso? Agora me pegou. Agora te pegou? Agora, loucura, hein? E para falar desse caso tão interessante, estamos aqui com o Rodrigo Silva, doutor em Teologia Bíblica, doutor em Arqueologia Clássica pela USP, com pós-doutorado em Arqueologia Bíblica pela Andrews University. Além disso, ele também é formado em Filosofia e é apresentador do programa Evidências da TV Novo Tempo e consultor histórico da Record TV, além de ter gravado um dos melhores podcasts já gravados até hoje em Jerusalém, com uma presença ilustre, chamada Thiago Nigro. Então seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olha, depois dessa apresentação aí, eu nem sei o que falar mais, viu? Não sobrou tempo, né? Não sobrou tempo, mas muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. E a galera toda, bem-vinda para esse bate-papo aí. Muito bom, tamo junto. E para quem não entendeu a brincadeira, porque a gente se encontrou em Jerusalém. Foi em março, eu acho. Foi em março, com a cidade de Jerusalém ao fundo, e a gente fazendo aquele bate-papo ali, eu, você e o Augusto. E o Flávio, Flávio Augusto. E aí a gente tava gravando com o fundo claro, final da tarde. E foi escurecendo. E a gente gravou umas 2 horas, e aí foi ficando escuro, aí foi vendo as luzinhas ligando, umas rezas acontecendo. Exatamente. E pra você estar se perguntando onde tá esse conteúdo, tá lá no canal do Primo Rico. É verdade. Agora eu queria perguntar, Lucão, tá tudo bem, cara? Tudo bem. Essa cara assim, tá bravo? Não, é que eu enfrentei o trânsito de São Paulo, cara, não tô mais acostumado. Entendi. Eu sou um cara mundano agora, trabalho na rua do escritório, não sei o que lá, e aí você... Cara, eu fiz 2 reuniões seguidas em São Paulo 2 dias. 2 reuniões? E já era. Cara, loucura, hein? Já tô... Cara, uma hora queria e meia, voltar só 2 horas segunda. Tô cansado. É loucura, né? Não, eu tava pensando, eu tava refletindo, sabe o quê? Tem uma história de bastidor sobre esse vídeo. Um problema técnico que teve... Nossa. Esse vídeo em Jerusalém. Ah, Você sabe que Jerusalém é uma coisa assim, se você vai lá, foi uma experiência única que Sim, vocês verdade. construíram ali, Tá. né? Pô, não tem como você repetir o pôr do sol, todos os momentos, o Flávio Augusto, né? O Rodrigo, o Thiago Nigro, blá, blá, blá. Quando a gente recebeu os arquivos, cara, tinha sumido um dos áudios. E não era um áudio de 5 minutos, era um áudio de 1 hora. Tinha sumido, cara. Nossa. Sumiu. E aí, tipo, cara, a gente ficou meio assim, velho, e agora? Porque a gente tá tentando aqui, a gente pensou em chamar um cara pra... pagar um cara pra resgatar esse áudio, mas não tava rolando, velho. Aí a gente mandou pra equipe que fez a gravação e falou assim, cara, tá faltando um áudio de 1 hora. O cara falou assim, Não, nossa. o cara deve ter morrido. Na hora que a gente falou isso, o cara morreu. O cara Na falou hora. assim, nossa, peraí. E o cara sumiu. Ele sumiu nas por próximas horas. horas. E aí depois ele mandou. E a gente ficou, cara, tentando mexer no áudio enquanto o cara não achava. Porque a gente falou, cara, o cara perdeu o bagulho. Ferrou, vamos salvar a vida que dele. não dá pra ter outro. Não tem como. E aí, mas depois de horas e horas, o cara Ele achou, achou. mandou e, cara, E deu ele mandou tudo assim, certo. achei. Mas E foi um mandou. dia de apreensão. São de os todos inimigos, aqui. né, Rodrigo? Já pensou? Isso sem contar que a gente estava lá, passou sirene de ambulância, que É. era perto de um hospital. E o pessoal ficava comigo assim, poxa, deve ser super perigoso aí, toda hora uma sirene passando e já tem todo... Mas foi uma experiência muito agradável. Agora, tem que voltar para Teve que voltar. Jerusalém. É verdade. Pô, eu queria ir, cara, nem me convida. Nunca vou. Nunca Eu queria ir, queria conhecer. Vamos lá. Lucão, descer nas águas, hein? Já pensou? Imagina. O Jordão ali. Vai chegar o momento Por dele. favor. Olha só. Posso tirar temos- essa blusa aqui agora? Claro. Por gentileza. Se bem que eu não sei, acho melhor você ficar com a blusa. Melhor ficar com a blusa? Esteticamente é melhor. Esteticamente? Não, brincadeira. Aham. Fica à vontade. E também estamos aqui com o Kaique Lucão, que tudo que sabem sobre José do Egito aprenderam enquanto assistiam novela da Record.
É verdade? verdade. Eu nunca vi nenhuma novela da Record. né? O roteirista tá deixando Mas Ele não sabe o que eu eu vejo. vou falar um negócio. Ah. Tem eu indiquei, você lembra que eu indiquei esse filme pra você? Lembro. Não. A Filme ou novela? Não, era um filmezinho animado. É que a melhor introdução para o José do Egito é um filme animado chamado O Príncipe do Egito. Sim, da eu Disney. assisti. Vixe. Cara, Príncipe é do Egito incrível. tem o José É do Egito? Moisés. Não é Moisés. É Moisés. Não, pera, qual que é então? É Acho que é verdade. José do Egito. É José do Egito, então. Que é um filmezinho animado. Cara, é que é incrível. Não. É sim, tem um. Tem um não, filme. não, mas o que eu assisti foi o de Moisés. Depois você assistiu Moisés, mas tem um também que, cara, quando eu era criança eu era viciado em Desenhos bíblicos? Eu era viciado em desenhos bíblicos. O Eu Kaique, gostava muito. quando eu gostava tava muito. começando esse mundo, o Kaique sabia as coisas mais que eu. Eu ajudei bastante. Porque acho que a infância dele foi assistindo esses negócios, né? E, aliás, só antes de começar, deixa eu compartilhar um presente aqui. Um presente que eu mesmo me dei, digamos assim, né? Mas eu preciso dar créditos, tá? Só um minutinho aqui. Eu preciso dar créditos aqui. E isso aí, cara, é... É um achado Pelo do achado. preço que você Não pegou, é incrível. É. Incrível, tá? Ó, tem um cara chamado Eduardo Held Urban. Ele é um Instagram de livros antigos, né? Eu tava conversando com ele e falei, cara, eu queria muito uma Bíblia antiga. E aí ele tava num sebo. E olha só, ele encontrou uma Bíblia aqui de 1929. E ele falou, Thiago, se você não comprar, compro eu. Olha que interessante. Abre uma parte aí que tem a... Nossa, eu vou até tomar cuidado aqui, ó. Mas, cara, olha que livraço gigantesco, bonito, ó. Dá um zoomzinho aí, Contextualiza Com a galera aí, arte. primo. O que é... Deixa eu pedir pro Rodrigo. Rodrigo, me Tá. ajuda a explicar a grandiosidade desse livro especificamente de 1929 que temos em alto alemão. É, aqui. quando ele 1929. chegou aqui, que eu já vi a capa, falei, isso é a Bíblia de Lutero. Lutero traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o alemão, e do aramaico também. Ele criou algumas palavras em alemão para tentar pegar o pensamento bíblico. Dizem que o que Shakespeare fez pela Inglaterra na língua, Lutero fez pelo alemão, Caraca. graças à sua tradução da Bíblia. E foi um momento de muita dor que Lutero fez a tradução da Bíblia, porque ele estava descobrindo como é que ele era preso a uma religião legalista. Tem toda uma história interessante de Lutero. Ele ia ser advogado, largou tudo quando um raio quase o matou, entregou a vida para Santa Bárbara, se tornou monge agostiniano, e ele vivia uma vida de clausura, de sofrimento, até que ele descobriu o princípio que a gente chama na Bíblia, o princípio da graça e da justificação pela fé. Né? Que a justiça não é algo que Deus cobra das pessoas, mas algo que Deus oferece. E foi nessa luta para descobrir-se a si mesmo e a Deus nas suas solitudes que Lutero entregou essa obra-prima aí da Bíblia Sagrada em alemão. E escrito em gótico ainda, alemão gótico, que não é fácil de ler, não. Bom, então, cara, temos aqui um acervo que está sendo montado. E hoje vamos falar sobre José do Egito, Rodrigo, tá? E acho que pouca gente sabe tanto sobre Bíblia quanto você. Não, né? tem muita gente que sabe. Não, olha, talvez até tenha, mas você deve estar ali. Porque, olha, cara, é muito domínio, é muito estudo, tá? E eu tinha falado de José do Egito. E eu, particularmente, tenho no José do Egito uma das histórias mais sensacionais que eu já li na Bíblia. Tá? Eu já li bastante história na Bíblia, já estudei bastante coisa. Só que essa é uma das histórias mais extraordinárias para mim, porque é uma história longa, você tem muitos acontecimentos, você tem muitos aprendizados, e eu consigo tirar coisa aqui para o mercado financeiro, coisa para ciclos econômicos, coisas para relacionamentos, vida, perdão, família, né? Antes de a gente entrar na história e a gente ir ali dissecando partes da história, qual que é a importância para você, de uma forma geral, do que é contado aqui em José do Egito? Qual que é a importância do que a gente vai ouvir, conversar e discutir, refletir ao longo das próximas horas ou minutos aí? Bom, se eu puder resumir numa frase, não sei se todo mundo que está assistindo a gente conhece a história do José do Egito. Talvez em um minuto seria interessante dar um resumão, que alguns assistiram Não, a gente vai novela, contar com né? calma a a história. história inteira. A gente vai no Mas ele- detalhinho aqui. Mas uns 30 segundos eu posso dizer que José foi um camarada que foi criado meio mimado, o queridinho do papai. Os irmãos arrebentam com ele, jogam no buraco para tentar matá-lo. Ah, não, calma aí. Então, pera. Não. Você vai contar a história? Não, mas isso eu vou dar um resumo que vai Tá dar, bom. vai dar o princípio que você está querendo. Ele vai para o Egito e lá ele consegue vencer todos os percalços da vida e o final é extraordinário. Tá bom. Então, quando você me pergunta qual a lição de José do Egito, eu posso dizer numa frase para você. Se, como José, alguém te jogar no buraco, não se preocupe que a caravana de Deus está a caminho. Mesmo que ela não vá te levar de volta para casa da sua mãe.
Interessante. Às vezes, a salvação que Deus providencia não é para me levar de volta para casa. É para me levar para o lugar para apanhar mais ainda. Para virar homem. Caraca, olha que louco. Não, isso daí é massa. Eu anotei ontem, eu estava assistindo umas coisas. E aí é muito interessante como que funciona, né, essa nossa história, né? Então, tá vendo um cara que diz assim, eu pedi força para Deus. Aí Deus te dá força? Não, Deus me deu dificuldades para eu ficar mais forte. Exatamente. Né? Eu pedi sabedoria. Pô, Deus me dá sabedoria? Não, Deus me deu problemas para resolver. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você pede, né? Porque Claro. ele vai te colocando, cara, uma série de provações para que você, de fato, adquira isso, mas através, muitas Você vezes, da pediu, dor, né? né? Eu quero ficar musculoso, senhor. Ele faz construir uma academia do lado da sua casa. É verdade. Aí você fala, não, eu pedi ficar musculoso. Não, as coisas não são assim que funcionam. É E verdade. em José a gente vê muito essa trajetória. Eu acho até que uma forma legal que a gente tem para bater o papo sobre José é um fenômeno que a gente chama de psicobiografia. Não vamos confundir psicobiografia com psicografia. Psicografia é uma questão espírita, de consulta aos mortos, não é disso que eu estou falando. A psicobiografia é uma junção da história com a psicologia. Tá. É quando pessoas que analisam o comportamento humano, as emoções, os traumas emocionais, eles veem um vulto do passado e conseguem tirar algumas questões ali. E usando recursos da psicobiografia sobre José, a gente vê coisas muito interessantes que se tornam um espelho para nós hoje. A começar do fato de que ele foi criado em berço esplêndido. Tudo muito fácil, muito tranquilo, queridinho do papai, e isso atraiu a atenção dos que se sentiam menos amados, como acontece na vida até hoje. Caramba. Antes de a gente entrar aqui no episódio, vamos dar alguns recados, Lucão? Vamos. Vamos? Tem dois. Qual é o recado máximo hoje? Não, mas o recado máximo eu tô vendo na minha frente. É esse recado máximo aqui? Eu tô vendo. Tá grande esse recado Tem máximo. um outro mo- recado. mo- Vai sair o vídeo mostra pra tu, Vai vai sair o vídeo hoje? Vai. Não sei. Vai sair hoje. Será? Mostra pra turma esse Nossa, recado mas- máximo aí. Tá bom. Vai falando aqui. O que é isso daí que tá na mão de vocês, hein? Esse daqui é o livrão do Equity, Black Book do Equity+. Hum. O que tem aqui, primo? Cara, é o seguinte, o Equity+, né? Acho que as pessoas que acompanham a gente aqui no Primocast já estão acostumadas, né? Sim. O Equity+, é uma imersão de negócio de 3 dias para empreendedores ou para aqueles que de alguma forma são altos executivos, tá? E que querem multiplicar os seus negócios, né? Através do aprofundamento de alguns pilares importantes, né? Para prosperidade no mundo corporativo. Então, por exemplo, marketing, vendas, gestão, alinhamento, visão, né? Então tem uma série de coisas importantes. E esses materiais que eles estão na mão, aquele é o Black Book, ou seja, é um material didático, tá, desses dias. E o que o Kaique está na mão é o seguinte, todo mundo que passa pelos 3 dias de imersão recebe um planner de 10 semanas para você executar no seu negócio com exercícios práticos para você e para sua equipe, tá? Cara, isso é bom, né? É. Porque às vezes você vai lá, você ouve o Prime, ouve o Bush, pô, sai de lá empolgadão, e aí no dia seguinte você dormiu, acordou e não sabe o que fazer, né? Não Aí sabe você por onde tem começar. 10 semanas Cara, para você isso, executar no isso seu aqui é muito negócio. Animal. legal que, tipo, realmente tem campo pro cara preencher, tipo, pro cara seguir Animal. mesmo. Isso aí ajuda E não é só para ele, é para ele, para o time dele, então é muito interessante. Se você quiser participar do Equity+, existe um link na descrição agora, um QR Code na tela, tá bom? Você pode clicar nesse link, você vai preencher alguns dados seus e do seu negócio, e se você tiver no momento, tá, e você tiver qualificado para participar desse treinamento, meu time vai te ligar, tá bom? E aí meu time vai te ligar, vai conversar com você, e aí vai te fazer o convite para participar, obviamente, dessa imersão, tá bom? Tá certo. Então vamos lá. Vocês conhecem a história de José do Egito? Eu conheço meio por cima. Meio por cima? É. Conheço mais ou menos. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, Rodrigo. Eu não sei quanto tempo a gente vai demorar, tá? Mas eu acho que é muito valioso a gente contextualizar tudo sobre a história de José do Egito e depois a gente ir contando a história passo a passo e a gente fazendo algumas pausas pra gente refletir em cima disso. Pode ser. Tá? E aí eu queria te perguntar o seguinte, você como um teólogo, os aprendizados dessa história são realmente aplicáveis à nossa vida, inclusive para quem não tem fé? Com Ou é uma certeza. história só para quem tem fé, Não. por exemplo? Inclusive para quem não tem fé. Perfeito. Eu não preciso de um segundo para responder isso. Perfeito. Então, assim, se a pessoa, por exemplo, ela vai ler essa história, ela consegue tirar insights que vão ajudar ela a fazer melhores negócios, por exemplo? Sim, Sim, cuidar melhor do dinheiro. sim, se ela tiver inteligência, perspicácia, conseguir se identificar com o personagem. Perfeito. Muitas lições podem ser tiradas. com Muito certeza. bom. Então a gente vai fazer essa dupla, e essa dupla não, né? Esse time, Esse quarteto. e esse quarteto, e a gente vai trazendo insights que podem ser Beleza. aplicáveis para a turma que tá aqui. Eu acho que o que é legal,
mesmo que o cara não tenha fé, as histórias elas são muito boas, elas têm muitos ensinamentos, né? Muito, Então, assim, total. cara, acho que é pra todo mundo, acho que são histórias pra todo mundo, né? Não, completamente, completamente. Mas vamos lá, antes de a gente começar, é interessante a gente ver o seguinte. Antes de chegar em José, a gente tem uma genealogia que é importante de ser mencionada, né? Então, você tem Abraão e Sara, né? Aí você tem Isaac, né? Aí Isaac e Rebeca, aí eles têm Jacó, né? Aí Jacó e Raquel, você tem José, né? Então, José era irmão de Benjamim, tá? O pai de José era Jacó, que é um nome muito famoso na Bíblia. Jacó era irmão de Esaú, né? Esaú, exatamente. Esaú, tá? E quem que não podia ter filho? Era A Raquel, a Raquel. A Raquel não podia ter filhos. Tá bom? E a Lia. Eu vou pegar do Jacó, então, rapidinho Tá bom. para entender. Que muitos problemas que nós temos, na verdade, não começaram conosco, mas com os nossos ancestrais. A psicologia demonstra isso. É muito importante, num exercício de autoconhecimento, você fazer uma árvore genealógica da sua família. Torne-se doutor na história de sua família. A gente não tem muito esse costume aqui no Brasil. Quando muito sujeito sabe citar o nome do bisavô, para por aí. É verdade. Então procura saber o seguinte, como é que é a minha ascendência pro lado de mãe, de pai? Tem muita gente fracassada, tem gente que se deu bem, tem casos de suicídio, tem casos de depressão, porque você pode estar fazendo um mapa dos riscos que você tem emocionais. E não é questão de maldição hereditária, mas ao mesmo tempo, assim, às vezes você é oriundo de uma família tóxica. Uma família que tem problemas. Então vamos pegar ali o próprio pai de José. Jacó já é um nome complicado, porque quando ele nasceu ele tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. Já brigavam no ventre. Já brigavam no ventre. E na cultura bíblica, o nome não era escolhido meramente porque achou bonitinho. Ah, vai chamar Tiago, vai chamar Kaique. Não. O nome era escolhido pelo significado, relacionado ao ambiente que a criança nasceu ou algum desejo pela do futuro. Quando o primeiro bebê nasceu, ele nasceu todo peludinho, aí falaram, vai se chamar Shaul, né, que é aquele peludo de Seir, todo peludo, porque ele era bem peludinho. E o outro irmão, que era o Jacó, nasceu com a mãozinha grudada no calcanhar do da frente. Olha, a palavra para calcanhar em hebraico é Yaakov. Yaakov. Aí falou, vamos chamá-lo de calcanhar, Yaakov. Yaakov, em hebraico, é aquele que vai atrás do calcanhar do outro. Sabe, o cabra está seguindo, ele está olhando o calcanhar do outro para seguir. Com o passar do tempo, essa palavra Yaakov acabou sofrendo uma semântica e passou a significar aquele que engana o outro. Então, na expressão bíblica, pegar o calcanhar do outro é enganá-lo. Por isso que no Gênesis fala que a serpente ia ferir o calcanhar do descendente da mulher, sabe? Dan vai ser como um escorpião picando o calcanhar de vocês no caminho, e assim por diante. Só um parênteses. Curiosamente, vocês sabem que o pai de José é charado Tiago. É verdade. Porque o nome Tiago, na verdade, é o nome Jacó. É o mesmo nome Jacó que vai sendo traduzido e muda. E vai mudando e virou Tiago, né? É Jacó. Virou... Jacobos em grego e James nas línguas semânticas, James, ou Jacob virou James. Aí James virou James em inglês, virou Tiago em português. Então você vê a trajetória. Então o pai dele já era uma pessoa assim, que nasceu a mãe super protegendo o Jacó e o pai gostando do Esaú. E o Jacó preterido pelo pai, mas mimado pela mãe. Aí tinha uma briga pela primogenitura. O que é isso? O filho primogênito, ele tem mais direito na herança, ele que vai assumir o clã. Quando o pai já está ficando velho, a mãe arma com Jacó para enganar o pai e roubar a primogenitura. Ele engana o irmão dele, Esaú. Mas vocês sabem que o preço vem. Quando ele engana Esaú, Esaú fica irado e fala, eu vou te matar. Ele tem que fugir. Ele foge, vai passar em Padam Aram, lá ele conhece uma mulher que ele ama. Cara, só um PS Raquel. aqui, só um parênteses. Quando eu tava nesse momento da Bíblia, Uhum. eu lembro que eu fiquei muito revoltado. Porque eu tava lendo a Bíblia e aí eu vi, né, um momento onde Jacó, ele se aproveitou de um momento e aí ele pegou uma bênção. Exatamente. Só que ele sacaneou pra pegar a bênção. Uhum. E quando eu vi isso, eu falei que absurdo. Porque ele conseguiu sacanear, mas ainda assim ele pegou uma bênção. E eu falei, isso aqui é injusto. Aí eu fiquei muito bravo. Só que
mais pra frente, isso daqui traz uma consequência pra ele, né? Então, Totalmente. tudo vai ter uma consequência. Tudo vai ter uma né? consequência. E isso que nos deixa injuriados e com razão, na verdade, é uma pequena miniatura da nossa biografia. Nós estamos recebendo bênçãos das quais nós não tínhamos direito. Uhum. Isso daí do que você fala é interessante, porque tem muito daquela cabeça das pessoas que fala assim, vai o espertinho, que ele, tipo, ele não pode ter aquilo, ele não pode fazer aquilo, ele acha que tá tudo bem. É recompensador dele no momento e tudo mais. Só que a consequência no futuro é, tipo, sei lá, enganar para conseguir uma promoção e no futuro, tipo, descobrem que ele não é esse cara. Ele No provavelmente futuro vai vir em dobro. Exatamente. tudo- Mas vai doer nele, você vai ver a história Vai aí. que doer, acontecer. vai doer. E ele vai sofrer. Quando ele chega lá que se apaixona por Raquel, e ele fica encantado por ela. Só que o tio dele, que era o pai de Raquel, engana o Jacó. Olha, a consequência tá aí. Ele enganou o pai, agora ele foi enganado pelo sogro. Como é que ele foi enganado? No dia do casamento, o casamento acontecia o seguinte: a noiva vinha e você ficava dentro de uma barraca e tinha relação sexual ali às escuras. E a menina, como os ciganos fazem até hoje, tinha que mostrar o pano sujo de sangue dela e o pai guardava. Aí no dia todo feliz ali, quando ele bebeu bastante vinho, dormiu, quando ele acordou, não era a Raquel, era a irmã dela, a Lia. O pai o enganou. E por que o pai o enganou? Naquela época tinha um costume, que até hoje é prática do Oriente Médio, de pagar o dote para casar com a menina. Eu sei que falar hoje que um cara vai pagar para casar com a mulher pode parecer que está coisificando, isso causa arrepio aí em muitas mulheres modernas, mas eu já tive moças, aconteceu uma vez na verdade, do Oriente Médio, falou assim, mas lá no Brasil as meninas têm coragem de casar com um rapaz que não pagou por ela? É que na cabeça oriental, a noiva, a menina, é uma joia preciosa que você está tirando da casa do pai. Então, se eu for uma grande joalheria aqui de São Paulo, e lá tem um anel de diamante caríssimo, eu só tenho duas maneiras de levá-lo. Ou roubando, o que não é uma boa coisa, assaltando o cara, ou então deixando o meu cartão de crédito ali. E estou falando de finanças, o que é a compra, se não a indenização que você está dando a alguém por tirar-lhe um grande bem? Essa é a minha definição de compra. Compra, mesmo que tenha o lucro, superávit e tudo mais, mas a compra, na verdade, é uma indenização. Você desproveu o livreiro dessa preciosidade da Bíblia de Lutero. Então, você teve que deixar um valor lá para ele. Tá certo? Então, quando você casa, você está tirando aquela joia. Então, você vai, com o seu próprio sustento, levantar o dinheiro do dote, o quanto o pai pedir, e você está provando, letra A, que ama bastante a menina, porque está disposto a pagar para casar com ela. Você não levou de graça. Letra B, você está provando que consegue sustentar uma família, se é trabalhador. Letra C, você está provando que você tem caráter e cumpre a sua palavra. Sem contar que, pelas leis da época, o filho da mulher é diferente da nossa cultura, que o neto é neto do... Vou por par de mãe e vou por par de pai. Lá não existe isso. No tempo da Bíblia, o neto era era o filho do meu filho. O filho da minha filha é neto do sogro. Entendeu a questão? Porque na cultura deles, quem vai dar descendência para mim é o meu filho. A minha filha vai dar descendência para o sogro dela. Então quem dá descendência para mim é o meu filho com a minha nora. A minha nora não vai dar descendência para o pai dela, vai ter descendência para mim. Vocês entenderam? Por isso que você está tirando mesmo. Aí o pai falou assim, quer trabalhar com ela? Tá bom. 7 anos. Quer casar com ela? 7 anos. Isso é uma doideira. Ele trabalhou 7 anos. E no dia do casamento, dorme e acorda com a outra. Na época, havia poligamia. O pai falou assim, olha, eu deixo você casar com a outra, mas mais 7 anos trabalhando. Então, mais 7 anos ali Aí trabalhando. não sei o que é mais revoltante. Porque aí nesse momento da história eu já não lembrava mais da sacanagem que ele tinha feito. Aí tava assim, pô, o cara fez 7 anos e sacaneou, agora tem que ficar mais 7. Aí você vê como que vai funcionar essa cabeça. 14 anos trampando? Não, calma. Ali, E olha, e o que mais interessante é que Ele amava mesmo a mulher. eu fico com muita dó, amava mesmo. Eu fico até com muita dó, até na novela Gênesis agora, a gente trabalhou um pouquinho isso, porque a tendência da gente é sempre pegar a Raquel como sendo a mocinha. Porque Jacó diz a Bíblia que amava a Raquel, mas não amava a Lia. Então, se ele amava a Raquel, mas não amava a Lia, a nossa tendência sempre é colocá-la, assim, a Raquel como uma boazinha. Mas a Raquel também era tinhosa. E a Lia, coitada,
aqui eu posso até tirar uma lição, que a gente está falando da ancestralidade de José. A Lia não era mãe de José, mas estava na família. Olha a luta da Lia para mendigar o amor de Jacó. A Raquel não tinha filhos, a Lia tinha. E cada vez que ela dá à luz a um menino, olha o jogo psicológico que a Bíblia fala. E como é que a Lia também estava errada. Eu vou tirar um princípio disso aqui, se você me permite, Thiago. Eu estou lendo Gênesis capítulo 29, versículo 32. 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada por Jacó, imagina a humilhação dela, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho e lhe chamou de Ruben. Sabe o que significa Ruben em hebraico? Ru é exclamação. Ó! Ben é filho. Então, ó, filho, Ruben. Ó, menino. Entendeu? Ó, menino, Ruben. Aí por isso chamou Ruben. E ela dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora o meu marido me amará. Porque deu à luz a um filho para ele. Ó, filho. Ah, tipo um herdeiro. Um herdeiro. Aí ela engravidou pela segunda vez e deu à luz a outro filho. E disse, porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-lhe também este, e o chamou de Simeão, em hebraico, Shimeon. Shimeon significa justamente ouvir. E olha o que ela fala. O Senhor ouviu Shema, então o menino vai chamar Shimeon. Tá bom? É como se fosse um ouvidinho. Vou ler só mais uns dois para não ficar muito grande. Aí, de novo, ela engravidou e deu à luz a um filho e disse, agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. E chamou esse filho de Levi. Levi, em hebraico, significa aquele que está amarrado a. Tanto é que a palavra para marido em hebraico é Levi. E em inglês, husband. Aquele que está amarrado a. Husband. Então, Levi significa que ele é amarrado. E ela que falou assim, agora o meu marido vai se amarrar em mim. Vou chamar de amarradinho. Agora Deus ouviu minha expressão. O menino vai se chamar ouvido, Shimeon. Agora eu dei um filho para ele. Ó, filho. E assim por diante. E ela só ia sofrendo. E o Jacó sempre humilhando. Até que a Raquel dá à luz a José. E o que o Jacó faz com os outros filhos de Lia? Despreza. Porque José era o filho da amada. E o José era o filho de Jacó com a moça que ele de fato amava. Raquel, exatamente. Perfeito. Ele de fato amava. Aí, tem um detalhe que eu acabei não contando. Nesse meio tempo aí começou a competição das irmãs, cada uma colocando empregada para dormir com o marido para gerar filho. Então, Jacó teve 4 mulheres, né? Se considerar as 2 empregadas ali, as concubinas, o camarada era um... Então, assim, ele teve 4 mulheres e José foi o filho... Foi o penúltimo filho que ele teve. Ele teve 12 filhos, José. Não é? Desculpa, Jacó. E aí, desses 12 filhos, os 2 últimos filhos foram os filhos que ele teve com a Raquel. Ah, entendi. Que era a mulher que ele amava. Tá. Que era José e Benjamim. O Benjamim era mais novo que José. O Benjamim nasceu Então depois. é muito importante para entender a história. Olha Então, só. esses 10 filhos de antes, ele Deixa eu falou, amarrar Raquel aqui, pra ó. lá. Então, Deixa eu amarrar aqui, ó, só pra gente seguir, ó. Então você tinha Jacó. Beleza. Por que foi importante a gente falar muito dessa história? Primeiro porque tem algo que acontece depois, por causa da genealogia aqui. Mas Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos, com 4 mulheres. E os 2 últimos filhos foram José e Benjamim. Então Benjamim era o mais novo e José era o 11º, digamos assim. Lembrando que 4 mulheres não são 4 esposas. Ele só era casado com 2. É porque Só. havia nos códigos legais da época... Havia nos códigos legais da época, a gente tem em Exnu, no Código de Hammurabi, os códigos mesopotâmios, sumerianos ali, que se, por exemplo, uma mulher não dá à luz a um filho para um homem, ele pode mandá-la embora. Mas para evitar ser mandada embora, ela tinha um recurso legal. Os códigos babilônicos têm isso. Ela podia pegar uma empregada para dormir com o marido e o filho seria dela. É quase uma barriga de aluguel, digamos assim, mais ou menos, né? Então, a Raquel fez isso. Você vai dormir com a minha empregada. Sim. Eu quero direito. Aí ele dormiu, teve filho, aí a outra falou, então você vai dormir com a minha também. Caraca. Aí imagina
a pocilga que não era aquele lugar ali. Coitado dele. Ó, mas aí fez sentido essa história pra mim, porque agora eu entendi porque o José era o favorito. Porque ele foi o primeiro filho Da mulher que ele amava. Que há 7 anos Então, atrás ele... Então, tecnicamente, era o único filho que ele queria. E vai fazer mais sentido no final da história, Uhum. que eu só entendi também hoje quando eu tava no avião revendo a história do porquê ele queria ver Benjamin. Cara, tipo assim, eu nunca tinha Era o entendido único por que irmão de o José fato era o deles, favorito. E agora Não, eu mas peraí. entendi porque ele era o favorito. Alguém que tem 10, 12 filhos, vai ter uns favoritos. Vai ter uns 2, 3 ali. Ele São só os não mais vai legais. admitir. Ele só não vai admitir. Ele não vai admitir. Desculpa, vai ter Mas algum ele que fala, admite. puta, esse cara aí... Mas isso que é interessante, porque é tão interessante isso, porque nessa história ele admite e deixa claro quem é o favorito dele. Ah, Que é José. E isso daqui dá início a todo Se enredo. você E tem sabe o que favorito, significa não fala, José? né, velho? Yosef, em hebraico, significa o círculo que se fechou.